Vocês colocam aí no chat. Então, bom dia novamente. Hoje nós iniciamos o conteúdo de ética profissional. A gente vai estudar primeiro o que é ética, vamos estudar os conceitos basilares do que seria ética, moral, valores, e depois a gente foca os nossos estudos a o que seria a ética voltada à profissão, e depois a gente vai, depois, é, eu vou depois questionar vocês por que é tão importante estudar a ética dentro do campo da profissão do financeiro ou dentro do campo das profissões da área de gestão de negócios. Por que é tão importante? Eu sei que dentro de todas as profissões é importante ter ética. A gente vai já entender o que é ética. É importante que todas as profissões sejam pautadas, né, por ética, mas principalmente as áreas listadas, né, dentro da área de gestão de negócios. A gente vai entender por que é tão importante sempre a gente ter uma conduta ética nas nossas relações. Mas primeiro, mas primeiro vamos é, entender, né, de onde vem essa palavra ética, né, e o que significa. A ética, né, a palavra ética, ela vem do grego, né, remonta desde o passado, né, ela vem da filosofia, né, nasce com os filósofos, e ela significa morada, habitat, né, toca dos animais, refúgio, estábulo. Então, para os filósofos, o ethos, né, que seria a ética, ela significa o caráter, o hábito, a índole, a natureza e o costume. Então, para os filósofos gregos, a ética seria o nosso caráter, né? A nossa índole, a nossa forma de agir perante as outras pessoas, né? Assim, então, a gente vê que a ética ela é bastante importante. E aí, o estudo da ética é dividido em dois campos. O primeiro ligado aos problemas gerais e fundamentais, como a liberdade, a consciência, o bem, né, o valor, a lei e outros. E o segundo é ligados a problemas específicos ou concretos, como a ética profissional, a ética na política, a ética sexual, né, a ética matrimonial, a bioética, etc. E aí, eu pergunto a vocês, né, vocês é, já devem ter ouvido outro conceito também que anda junto com a ética, que é a questão da moral, que são bem parecidos, mas tem uma diferença muito grande. E eu perguntaria para você o que é moral e qual é a diferença entre ética e moral. Alguém saberia me dizer? Pode responder no chat, se não quiser habilitar o microfone. Eu vou chutar aqui, pode estar muito errado, mas eu creio que moral seja o respeito que você tem consigo mesmo e que você passa para os outros. E ética é o respeito com os outros, entende? Tipo, moral é onde você chega, você passa o respeito, só de você estar lá, entende? E ética é você ter respeito com os outros. Mais alguém? Tá quase lá, Miguel. Tem uma diferençazinha que você não citou. Vamos lá, moral. Quando a gente pensa em moral, quer dizer o quê? Qual é o principal princípio que diferencia a moral da ética? O Miguel falou em respeito, mas vamos lá. O que diferenciaria a moral da ética? Quem saberia dizer? Ninguém nem chuta. Miguel chutou e quase bateu na trave. Vamos lá, ver se alguém faz o gol. Ninguém, pessoal. Vamos lá, vamos participar da aula.
Acorda, acorda, ainda tô dormindo. Fazer igual a Ana Maria Braga. Ninguém, pessoal. Eita, como vocês são. Ó, vamos lá. A ética, como eu falei, é o modo de ser, né? O caráter, né? O caráter. A ética, como o Miguel falou, ela está ligada ao indivíduo, né? Eu acho que o que você confundiu. Você falou que a ética tinha falado sobre respeito, mas que a moral estava de respeito ao indivíduo. Pois é, a ética que está pautada ao indivíduo é como se fosse assim, a ética ela tem muito mais a ver com o indivíduo em si. Como o indivíduo age perante a sociedade. Então, o modo que esse indivíduo age, né, o modo que ele é, o modo de agir, o caráter dele, tem muito mais a ver com o indivíduo, como o indivíduo se porta, tá certo? E a moral, ela tem mais a ver com a sociedade em que aquela pessoa vive. Então, tá ligado à sociedade e aos costumes daquela sociedade. Então, a ética está voltada ao indivíduo, já a sociedade está ligada ao costume. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Os católicos, por exemplo, têm o costume de não comer carne na Semana Santa. É um costume que vem de um costume religioso. Mas, para eles, se você comer carne durante a Semana Santa, principalmente na Sexta-feira Santa, para eles é um pecado, né? Um pecado, é um costume que é errado, tá certo? Mas para eu que, por exemplo, eu não sou evangélico, não tenho, né, religião específica, mas para mim, se eu comer carne na, na, na Sexta-feira Santa, para mim eu vou estar agindo de forma correta, porque para mim é, a minha conduta, né? Para mim, eu estou agindo eticamente, porque eu não estou violando nenhum princípio. Já se eu pensar, né, de forma da sociedade, eu estaria é, meio que quebrando um princípio ético, porque eu estou ferindo a moral, estou ferindo os costumes daquela sociedade. Então, a A ética está muito mais ligada ao indivíduo, à forma como aquele indivíduo age, e a moral está mais ligada aos costumes que estão ligados àquela sociedade em que aquele indivíduo se encontra. E aí, a moral, ela vai variar muito de grupos, vai variar dos grupos aonde aquela pessoa reside, aonde aquele indivíduo está inserido. A moral de um país é basicamente diferente da moral de outro país. Por exemplo, eu já dei o exemplo para vocês da Índia. Lá na Índia não se come carne de boi. Lá as pessoas acreditam que as vacas são animais sagrados. Eles não comem nenhum tipo de carne vermelha, né, ligada à origem. Né? Então, se você comer, você está desrespeitando, né? Você está cometendo um pecado. Já aqui no Ocidente, né, se você comer, é algo praticamente normal. Então, a moral está ligada aos costumes de uma sociedade específica, já a ética está pautada, né, no caráter, no modo de ser e de agir de cada pessoa. Entendido? Deu para compreender a diferença entre ética e moral? Parece que são coisas iguais, mas são diferentes, tá certo? A ética está ligada ao indivíduo, tá certo? E a moral está ligada à sociedade. Então, ambas, a ética e a moral, elas vão estar definidas tanto no caráter e no costume, né? No comportamento adquirido e conquistado através do hábito. Né? A gente age através do hábito. E as nossas. E os, o modo de agir, né, de cada indivíduo, quando ele é perpassado
de geração em geração e o conjunto, né, de hábitos daqueles indivíduos, e aí quando a gente coloca esses hábitos no plural, esse modo de ser, esse modo de agir vai girando uma moral, né? Então, aquela ética individual, ela pode ser repassada para aquele grupo em específico e a partir daí se transformar em um costume, em um moral, tá certo? Então, quando você age de determinada forma e você influencia com que aquele seu modo de agir perpasse para um determinado grupo e aquele grupo considere que aquele modo de agir em específico é correto, né, é validado por aqueles pares entre o grupo, então você está, né, criando, né, validando, né, um novo costume, um novo hábito. Então, a gente pode tirar outros conceitos que a ética também vai estar ligado a direitos e deveres, né, de cada indivíduo perante a sociedade, né? Então, eu como cidadão, né, eu tenho direito à saúde, tenho direito à educação, né, de qualidade, tenho direito à segurança, tenho direito a ir e vir, tenho direito de expressar a minha opinião política, né? Tem um direito à liberdade de ir e vir, né? E também tem direitos, né? Aliás, e também tem deveres, né? Tem deveres perante a sociedade, tem deveres, né, de respeitar as leis, né, vigentes, tem o dever, né, de agir perante a sociedade de uma forma, de uma conduta correta, né? Então, tenho também diversos deveres a cumprir, né? Sou obrigado a votar, né? Mesmo não concordando, sou obrigado, né, a votar, né? Toda eleição. Então, todos nós temos direitos e deveres. E esses deveres, esses direitos e deveres estão ligados à ética. Por quê? Porque a ética, ela vai ser pautada por um código de conduta. A maioria dos indivíduos são regrados por um código de conduta. Quando a gente fala em código de conduta, eles vão desde as leis fundamentais, e aí a gente coloca a Constituição Federal, né? A Constituição Federal de 88, né? Nós temos as diversas leis, os códigos de ética também, tanto das profissões, como também os códigos de ética da empresa, né? Então, o que vai dizer esses códigos? Tanto os códigos de ética das profissões, como os códigos de ética da empresa. Ele vai dizer como você deve se portar diante daquela empresa específica, diante da sua profissão. Toda profissão tem um código de ética. E é imprescindível que a gente estude, né, que a gente saiba. Né? Então, por exemplo, um médico. O código de ética do médico diz que mesmo que você não goste daquela pessoa, você é obrigado a cuidar, né, a tratar. Você não pode se negar a prestar socorro a nenhum indivíduo. Por mais que você não goste daquela pessoa, você é obrigado a prestar socorro, você é obrigado, né, a curar, né, a salvar aquela vida, porque o que importa mais é a questão da vida. O código de ética, né, de um advogado, né? Então você tem que defender, né, uma pessoa, mesmo que você considere que aquela pessoa é culpada. Então, o seu código de ética, você vai fazer o possível e o impossível para defender aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa realmente tenha cometido aquele crime. Então, toda profissão vai ter, né, o seu código de ética. E aí, quando a gente fala das profissões ligadas às finanças, a gente tem uma parcela muito importante, né? Existe uma preocupação muito importante da ética. Por quê?
Porque as profissões ligadas ao eixo financeiro, né, a área de gestão de negócios, lidam com dinheiro. Não é assim? Lidam com dinheiro. Né? É uma área muito sensível da, dentro da empresa. Né? Como eu falei para vocês desde o início dessa disciplina, as finanças são o coração de qualquer empresa. Se as finanças não vão bem, né? Se o coração não vai bem, o corpo padece. Então, como esse dinheiro vai ser gerido na empresa, vai depender muito da conduta ética das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, e aí a gente fala dessas condutas, não é só na administração pública que existe desvio de dinheiro, né? Que existe coisas erradas, né? Que existe corrupção, que existe falcatruz. Não é só na administração pública. Na administração privada também existe, tá certo? Né, nas empresas privadas. E existe também muito disso, né, das pessoas, de certos funcionários, né, de roubar dinheiro da empresa, desviar, colocar, gastar dinheiro por benefício próprio, né, assim, então, quando a gente fala em ética, a gente está, e dentro da área específica, da área de finanças, a gente fala muito de como essas pessoas estão lidando com dinheiro, não só com dinheiro, mas também como essas pessoas lidam com as outras, né, dentro, né, da empresa. Dentro desse mundo empresarial, né, do mundo empresarial, e aí eu acho que dentro de qualquer profissão, né, existe muito da competitividade, né? Você entra dentro de uma empresa e muitas vezes você tem, né, aqueles funcionários que tentam puxar seu tapete, né? Tenta passar sobre você, principalmente se você, por exemplo, trabalhar em um certo cargo que tem várias pessoas. Então, por exemplo, se você é da área de vendas, aí você, né, tem sempre um funcionário que quer, né, se sobressair para ser o funcionário do mês, né? Mas isso acontece em qualquer tipo de profissão. Sempre vai existir, né, essa competitividade, mas principalmente nessa área, né, de administração e né, de gestão de negócio. Sempre vai ter, né, aquilo de um funcionário querer ser melhor do que o outro, né? E aí entra muito da ética, né? Como essa pessoa vai agir diante dessa competitividade, né? Diante de certas situações, né? Porque o caráter daquela pessoa, a índole, a forma como aquela pessoa age diante de uma determinada situação vai influenciar, né? Vai moldar muito do comportamento daquela pessoa e da forma como ela vai agir. E aí, como a gente fala que a ética está ligada muito a direitos e a deveres, a moral está muito mais ligada, né, à liberdade daquela pessoa, né, perante aquilo, né, aquela situação, e a responsabilidade. Então, está ligado a essas duas coisas, a liberdade e a responsabilidade. Então, isso num contexto mais individual, tá certo? A gente sabe que a moral ela está ligada a, a costumes, né, de uma sociedade, né, a como a sociedade pensa, mas quando a gente liga a moral de um indivíduo específico, a gente está falando também de responsabilidade daquele indivíduo e o nível de liberdade que aquele indivíduo tem de agir, né, de fazer determinadas coisas. Então, a ética está mais ligada à questão de direitos e deveres, e a moral também está ligada na questão da responsabilidade e liberdade. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Então, só para fechar, né? A ética
ela está ligada por princípios morais, tá certo? A ética é ligada por princípios morais pelos quais cada pessoa seguia. Então, ela está muito mais ligada a princípios morais, né? Então, a como cada indivíduo age, tá certo? Então, está ligado mais ao indivíduo. E ela também é pautada por regras de conduta estabelecidas, né, reconhecidas por associações ou organizações relacionadas à vida humana. E a moral, né, pode ser então ser entendida como um conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais. Então, enquanto a ética está mais ligada aos princípios morais de cada pessoa, né, de cada indivíduo, né, pautado por regras de conduta já estabelecidas, a moral já está mais ligada a costumes, né, a convenções históricos sociais, né? Então, a ética é ligada a leis, né? A leis, códigos, e a moral está ligada a costumes, que não necessariamente seria leis. Eu dei o exemplo, por exemplo, de comer carne, né? Na, na, na Sexta-feira Santa, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu seja católico e eu coma carne vermelha na Semana Santa. E aí, o que, que vai acontecer se eu comer, né? E vamos dizer que a minha família toda seja católica e, né, e seja aquela católica praticante. Então, se eu comer carne, vai ser mesmo que eu ter cometido um crime, né? Se eu comer carne vermelha na Sexta-feira Santa, né? Vai ser um grande desrespeito. Mas, em compensação, vai ser um desrespeito, mas eu não vou ser, digamos que, entre aspas, punido, né, por ter feito aquilo. Mas se, por exemplo, eu desrespeitar uma lei, né, vamos dizer que eu passe no sinal vermelho e eu seja pego por um guarda, né, um guarda de trânsito, mesmo por um fotossensor, eu vou ser punido, eu vou ter que pagar uma multa por ter desrespeitado aquele princípio, né, aquele código, né? Se eu, por exemplo, vamos dizer, se eu sabotar um funcionário, né, um determinado funcionário para ganhar um set, se eu for descoberto por aquela sabotagem, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ser punido, né? Eu vou ser punido, né? Então, a ética, se eu desobedecer qualquer código, uma lei, um código, eu vou ser punido, né? Porque existe uma lei, né? Uma lei pautada que vai me obrigar a agir de determinada forma. Então, eu vou ser punido. Já se eu desrespeitar um determinado costume, eu também posso ser punido, mas não tem essa obrigatoriedade de punição. Eu posso até ser punido, posso até ser expulso né, daquele grupo, né, daquele conjunto de indivíduos, mas não existe essa obrigatoriedade, essa punição pela moral, e sim pela ética, porque a ética em si ela está ligada a uma lei, né, a um código de conduta. Né? Então, outras formas, né, de distinguir a ética da moral, né? E aí você tem alguns termos, né? Então, a moral ligados a costumes, hábitos, comportamentos de seres humanos, regras de comportamento adotadas em comunidade, a normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. Ela é, né, mais questão normativa. E a ética, ela é uma reflexão filosófica sobre a moral, teoria, conhecimento ou ciência do comportamento moral, né? Ela é filosófica e científica, né? Então, para quem distingue, vai visualizar mais esses pontos. Só passando aqui. Então, como não são sinônimos, né? A moral, ela não tem qualquer conteúdo filosófico, né? Ela apenas que as pessoas fazem e pensam, né? Criada por diferentes grupos humanos. Então, a moral, ela nada a ver tem com filosofia nem com ciência, né? Então, filosofia
é uma ciência, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, por ela ser uma ciência, ela tem uma lógica. E nada a ver com a moral, nada tem a ver com a lógica, né? Qual é a lógica de não se comer carne vermelha na Sexta-feira Santa? Existe alguma coisa? Vai me fazer mal? Né? Eu vou morrer por eu comer carne vermelha na Sexta-feira Santa? Não tem nada de lógico nisso, né? Tem nada de filosófico nisso. Né? Apenas um costume, né? Um costume daquela sociedade, né? Um costume por uma determinada religião, né? De fazer aquilo. Já a ética, ela é disciplinada por, por comportamento de crenças, mas ela é meio que determinada para dizer se aqueles comportamentos são aceitados ou não, né? Então, ela meio que ela é pensada, né? Ela é validada pelo pensamento, né? Então, existe uma certa lógica ao você estabelecer uma determinada, né, um determinado comportamento. Ah, vamos fazer isso porque isso é realmente correto, né? Está pautado pelo regulamento, pela uma lei que vai nortear isso. E tem a ver, né, com a essência do ser. E no dia a dia, como é que isso acontece, né? Como é que acontece essa distinção de ética e moral no dia a dia? Então, no dia a dia, nós não fazemos essa distinção entre ética e moral, né? Nós precisamos conviver, nos relacionar com as outras pessoas, né? E aí, nessas relações, é que surgem, né, os problemas e as indagações morais, né? O que fazer, né? Por que fazer aquilo, né? Então, no dia a dia, né, diante de determinadas, né, diante do nosso comportamento, diante do nosso fazer do dia a dia, que surgem essas indagações, né? O que fazer, por que fazer isso, né? Então, será se é certo ou errado, né? É certo ou errado fazer aquilo, né? Então, surgem esses problemas. E, normalmente, a gente não reflete se nós agimos por força do ato, né? Por força daquele costume, né? Então, se nós agimos de acordo com a moral ou se nós estamos agindo por conta, né? É, então, na prática, né, nós não costumamos fazer ética, né? Nós fazemos por força do hábito ou por força dos costumes. Então, na maioria das vezes, a gente age pela moral, né? Então, nós não costumamos fazer ética, não fazemos a crítica, né? Nem buscamos compreender e explicar a nossa realidade moral. Então, na prática do dia a dia, muitas vezes, quando a gente age por força daquele hábito ou por um determinado costume, a gente está agindo de acordo com a moral e não por conta da ética. Quando a gente, é, de certa forma, analisa, né, de forma crítica aquele determinado comportamento e a gente age de forma com aquele comportamento, de acordo com um princípio que já estava estabelecido, né, uma conduta, né, uma lei, um código, aí sim a gente está agindo de forma ética. Então, a ética, ela é produzida, né, ela é o produto das leis erigidas pelos costumes e das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos. E não tem a moral, não? Acho que é mais na frente. E a questão central da ética. Como devo agir em relação aos outros? Né? Essa é a pergunta central da ética. Como eu devo agir? Né? Existe uma máxima, né? Que aí muitas pessoas falam que eu não devo fazer com outro aquilo que eu não quero que façam comigo, né? Assim, então, eu nunca vou dar para outra pessoa o que eu não quero que façam comigo. Então, é,
existe essa questão ética, né, central. Se eu não quero que as pessoas passem a perna por cima de mim, então eu também não vou fazer isso com outra pessoa, né? Se eu não quero que ninguém faça mal comigo, eu não vou fazer mal a uma pessoa, né? Então, essa forma de agir perante as outras pessoas, a gente sempre deve perguntar, né, se pautar se realmente eu queria que fizesse, né, aquilo comigo, né? Então a gente sempre deve pensar isso antes de agir, né, com qualquer outra pessoa. E aí nós temos alguns problemas, né, problemas morais e problemas éticos. Então, a ética, ela não é algo superposto à conduta humana, né? Pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral, né? Então, não tudo está ligado também a uma carga moral. Então, ideias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, né? O permitido e o proibido, definem a nossa sociedade, né? Sempre nós estamos, né? Somos colocados a pensar se aquilo é certo ou errado, se é bem e mal, né? Então, isso está muito ligado ao pensar. Quantas vezes vocês se depararam por determinadas situações que vocês julgaram ser certo ou errado, né? E depois vocês mudaram de opinião depois. Vocês já pararam para pensar nisso? Que de repente você pensava que uma coisa era certa ou errada, mas depois você mudou de opinião. Já aconteceu isso com vocês? Pessoal, vocês... Sim, mas é que eu tô tentando lembrar para exemplificar, mas eu não consigo lembrar especificamente de nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém de vocês que já deve ter acontecido já, logicamente. Alguém de vocês já colou numa prova? Ou mesmo colou numa atividade? Ou se entregar agora, né? O professor vai estar pedindo para se entregar, mas pode se entregar. Se entre... Não estou pedindo para vocês se entregarem, né? Aqui. Mas, com certeza, a maioria de vocês já deve ter colado em alguma atividade, em uma prova. E eu pergunto para vocês acham que isso é certo ou errado? Colar numa prova. É certo ou errado colar na prova? Não estou pedindo para vocês darem uma opinião, eu estou pedindo para vocês dizerem se é certo ou errado. Ou é certo ou errado, existe meu termo. É certo ou errado colar numa prova ou colar na atividade? Errado. Se é errado, então por que você fez? Hein? Porque vocês são contra as leis? Se era errado, então por que você fez? Se aquela coisa lhe fez mal, por que você fez? Por que a gente muda de opinião quando aquela opinião nos convém? Porque se era errado e você fez aquilo, porque aquilo gerou um bem para você. Mas pensa se todo mundo fizesse isso, porque aquilo lhe fez bem ou lhe gerou um benefício. Isso acontece muito com uma coisa simples, que para vocês pode parecer simples, mas isso, se a gente colocar em outra dimensão, vai impactar em muitas outras coisas. Então, quando você cola na atividade, por exemplo, você não gera o conhecimento, né? Você simplesmente colou, pegou uma resposta já pronta, você não refletiu sobre aquilo, você não pesquisou sobre aquilo, você não parou para estudar aquilo, nem você não assimilou aquilo e provavelmente aquele conhecimento que não foi gerado, que não foi produzido, vai ser cobrado para você depois. Ah, mas sei lá, eu estava com pressa, né? Precisava passar naquela disciplina e fui. E aí você agiu por impulso e aí você
agiu com o que você achava certo, né? Naquela hora, mesmo que você pense já ter pensado que aquilo é errado. E aí, quando a gente coloca isso para o âmbito empresarial, você e seu colega estavam disputando uma vaga de emprego ou uma promoção. Vamos dizer que você e seu colega estavam disputando uma promoção, e aí vamos dizer que surge uma oportunidade, surge um determinado trabalho para você. E você, querendo aquela promoção, você vai e você meio que faz uma determinada coisa que talvez não seria certo para você, como, por exemplo, você tentar meio que maquiar alguns dados, né, para mostrar que você foi melhor do que o outro. Para você, foi certo que você precisaria, mesmo que você tenha pensado ser errado, mas para você foi certo. Aí você se pergunta, é certo fazer aquilo? Aí vocês vão responder, é errado. Mas você fez. Você fez. Mesmo sendo errado, você fez. E aí? Onde está a sua ética? Se é errado e você fez. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma simples coisa diz muito sobre você. Uma simples coisa como pescar numa prova ou pescar numa atividade. Pode ser uma coisa simples, mas quem faz uma coisa simples também faz uma coisa complexa ou uma coisa muito mais, porque existe uma amabilidade no seu caráter, porque a ética está muito ligada ao seu caráter. Não existe caráter maleável. Se você está propenso a fazer uma coisa simples, como colar numa prova, você também está maleável a fazer uma coisa muito mais, né, digamos, mais complexa, se aquela coisa for lhe favorecer. Vocês já tinham pensado nisso? Então, a ética, ela diz muito mais sobre o caráter das pessoas do que a moral. Faltam 10 segundos para acabar a live, eu sei que vocês estão meio que criando aí. Então, vocês entram novamente no link e vai acabar aqui o tempo. Concordam ou discordam? Apresentem o ponto de vista de vocês. O que vocês acham sobre o que eu havia falado? Vocês concordam ou discordam? O que eu falei, então me ia pedir para eu repetir. Então vamos lá. Perguntei para vocês se vocês já tinham colado ou não em alguma prova ou atividade. E alguns disseram que sim. Aí depois eu perguntei para vocês se aquilo era certo ou errado. E a maioria respondeu que era errado. Aí eu indaguei. Se é errado, então por que você fez? Né? Por que você fez? Então, se você fez uma coisa, mesmo que aquela coisa seja errada, é porque aquela coisa lhe trouxe algum benefício. Né? Assim, ninguém vai fazer uma coisa errada e agindo porque aquilo não lhe trouxe um certo benefício. E aí, eu falei que aquilo vai muito do caráter de certas pessoas. Então, quando você relativiza uma certa coisa, porque aquela coisa para você, mesmo que aquela coisa seja errada, mas que você age porque fazendo aquilo, você vai obter uma certa vantagem, né? Então, vocês estão fazendo uma coisa errada, né? Que você está colando, né? Quando você cola, você não gerou aquele conhecimento, você não estudou aquilo, você não analisou aquilo, você não pesquisou aquele determinado conteúdo, você não aprendeu aquele conteúdo, porque você só reproduziu o que outra pessoa já tinha produzido, né? Então você produziu uma mentira, né? Você não está mentindo para o professor, né? Você está mentindo para si mesmo, né? Quando você cola. Então,
E aí, quando você coloca seu caráter meio que em xeque, né? Porque ou uma pessoa age, né? Quando uma pessoa age dessa forma, ela achando que aquilo é errado, mas mesmo assim ela faz por obter uma certa vantagem. Se ela faz aquilo com uma coisa simples, ela também vai fazer, provavelmente ela vai fazer aquilo com uma coisa também mais complexa. Então, eu dei o exemplo de, por exemplo, você está competindo com outra pessoa do seu cargo, aí vocês estão competindo para ter uma promoção no emprego. Aí vamos dizer que para você é, ganhar aquela promoção, você vai, vamos dizer que você maquia alguns resultados da empresa para dizer que você é mais produtivo, né? E aí, por você ter maquiado certos dados, você meio que ganhou aquela promoção por você ter feito aquele maquiagem. Aí vocês podem me dizer, é, se eu perguntar para vocês, o fato dele ter maquiado aqueles dados é certo ou errado? Vocês vão me responder. É errado. É errado, ele não deveria ter maquiado. Mas ele se deu bem? Se deu. Então, é a mesma coisa de eu perguntar para vocês de colar uma prova. É certo ou errado? Vocês me responderam que é errado. Mas por que ele fez se era errado? Então, existe um problema moral e ético de caráter dessa pessoa. Porque se ela age é, de acordo com o seu caráter, se o caráter dela é sempre agir quando aquilo vai lhe beneficiar, então, independente da situação, ela sempre vai, independente se a coisa for certa ou errada, ela sempre vai agir de acordo com se aquela decisão vai lhe favorecer ou não, independente daquilo ser certo ou errado. E aí, vocês concordam ou discordam com essa minha fala? Eu concordo, mas, tipo, nessa comparação de colar com isso da promoção. Na parte de colar, você tá se auto-prejudicando, prejudicando só o seu conhecimento. E ninguém além disso, porque a pessoa que vai estar passando a resposta, ela já tem um conhecimento, ela só tá te ajudando, entre aspas. Mas no caso da empresa lá, ele vai estar prejudicando várias outras pessoas e não só se beneficiando sozinho, sem prejudicar ninguém. Diferente de colar. Mas eu vou dar novamente o exemplo da colagem. Na prova anterior, nas provas globais, as respostas que eu encontrei igualzinha, eu cancelei. As respostas subjetivas, e eu vou fazer isso novamente nessas provas globais da próxima semana. As respostas que eu encontrarem iguais, subjetivas, eu vou cancelar as duas respostas. Aqui está certa e aqui estava errada. Eu fiz isso na prova anterior. Mesmo que eu tenha prejudicado um aluno que fez certo, mas aquela pessoa passou a cola para o outro, então ela foi igualmente culpada. Então, nesse caso, prejudicou também a quem passou. Então, há sim um prejuízo para outra pessoa, porque você meio que plagiou, você disse que era seu um pensamento. Então, meio que você também, existe um prejuízo também para aquela outra pessoa a quem você pegou a cola. Então, existe sim um prejuízo. Paulo, fale mais sobre o que você escreveu aí. No caso de ser pego, né? Mas aí, então você está novamente. Não é no caso de ser pego, não. Não falei de ser pego. Eu falei sobre a consciência dele de, por exemplo, assim, ó. Muitas vezes, o que me impede de pescar, eu penso, o fato de eu tirar um 10 nessa prova vai valer mais do que minha consciência quando eu ver o boletim, ver que tirei 10, mas na verdade eu não aprendi nada, entendeu? Foi exatamente isso que eu perguntei. O fato da pessoa subjetiva lá ganhar a promoção vale mais do que a consciência dela de quando chegar lá, mesmo tendo um aumento de salário um tanto notável, assim, mas, tipo, ela vai lá para trabalhar, obviamente ela vai ter influência sobre mais pessoas, mas tudo isso vale uma consciência que ela vai ter, mano, eu tô aqui, não é por meu mérito, não é porque eu me esforcei para estar aqui, eu tô aqui porque eu marquei os resultados
E eu fiz isso só por causa de dinheiro. Aí nesse ponto, a gente faz um adendo naquela teoria do Homo econômicos, que o homem é tipo, movido só por dinheiro, entendeu? Nesse caso do homem da promoção. Que ele acha que a promoção dele valeu mais do que a consciência dele de todo dia chegar no trabalho e falar, meu Deus, o cargo que eu tô não é porque eu me esforcei para ganhar, é porque eu marquei os resultados. E eu tô aqui, mas eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Excelente, Paulo. Excelente, parabéns. É isso. É exatamente esse pensamento que vocês devem se pensar e que todos nós deveríamos se pensar antes de fazer qualquer coisa. Será que realmente eu fazer aquilo, vai fazer bem para mim, né? Então, mesmo que eu não seja pego, mesmo que dê tudo certo, né? Eu colar na prova, não ser pego, mesmo que eu marquei aqueles dados naquela situação hipotética lá do concorrente lá para ganhar a promoção, mesmo que eu marquei os dados, né? Ah, não estou fazendo mal. Eu não estou fazendo mal ao meu colega, ou mesmo lá ao outro, né? Eu não fiz nenhum mal para prejudicar o outro. Eu só marquei os dados lá da empresa para benefício meu. Eu não prejudiquei o outro de forma direta, né? Indiretamente eu prejudiquei, porque ao ganhar a promoção, aquele outro deixou de ganhar, né? Mas de certa forma eu prejudiquei indiretamente, não diretamente, que já seria outro agravante, né? Eu prejudicar diretamente seria muito mais agravante do que prejudicar indiretamente, né? Então, quando, por exemplo, eu colo e eu não sou pego, deu tudo certo, né? Mas quando eu colo e eu sou pego e o professor, além de excluir a minha nota, ainda exclui o do meu colega, né? Aí Então, nós se fecha, junto e feliz. Eu não tô prejudicando outra pessoa e me saindo bem. Sei lá, aí é você, isso, esse é o pensamento que eu tenho. Tipo, eu não vou estar prejudicando alguém de graça. A pessoa tá ali comigo, entende? Esse é o meu pensamento. Eu não vou estar é isso, fazendo mal. Eu não vou estar, eu não vou estar, tipo, fazendo o mal. Ah, eu vou ali só pra me prejudicar e sair melhor que outra pessoa. Tipo, só tá ali. Cara, eu preciso de nota. Me ajuda que eu te ajudo. Pronto, passa. Entendeu? entendi o seu pensamento, eu compreendo o que você está querendo dizer, mas o que eu estou querendo o que eu quero que você pense e o que eu quero que você reflita é a sua posição de caráter enquanto isso, que é o que a Paula falou, né? A Paula falou sobre uma questão central, ela até fez meio que um adendo com a teoria do Homo economos, né? Ela fez uma, uma ponte, né? Então, o que a teoria da economia diz, né? Que as pessoas são movidas pelo dinheiro. Colocando isso para o contexto que motivam, né, as pessoas, então, tirar um 10 em uma prova, ou passar ou não uma prova. Vale você colar? Você está mentindo. Aquilo não foi seu. Você mentiu não para o professor, você mentiu para si mesmo. Vale ter um 10 no boletim se aquele 10 não foi obtido por mérito seu? Foi o que a Paula falou. Isso é uma questão de caráter, né? Quando a gente fala de ética, a gente fala de caráter. Ah, mas aquilo deu bem, eu não passei por aquilo, né? Eu não fui pego, o professor não me pegou, né? Eu ajudei um colega meu, né, a passar, deu tudo certo. Sim, mas aquilo realmente é verdade, né? Quando você, por exemplo, você ganha um prêmio, antes na EP não sei se vocês, acho que vocês não eram da época não, mas no ano passado tinha uma premiação para os melhores alunos. Vocês não chegaram a alcançar essa época não, mas no ano passado tinha uma premiação para aqueles alunos que tiravam as melhores notas. Eles ganhavam um certificado, ganhavam medalha, ganhavam
ganhava, né, tinha um destaque, né, ia lá para o auditório, lá nas acolhidas, domingos, né, fazia toda uma premiação, e chamava os pais, era uma coisa assim que, né, você ser um aluno de destaque era um motivo de orgulho para muitos alunos, né? Então, imagine aí, você ganhar um prêmio daquele de aluno de destaque, né, por você ter colado na prova. Será que você ia se sentir bem em ganhar aquele prêmio, mesmo que aquele esforço não tenha sido seu? Então, são questões que vocês, mesmo que seja uma coisa simples, mas quando você faz uma coisa simples, você relativiza seu caráter. Então, é meio que o que eu quero que vocês pensem é isso. Se o seu caráter é ou não maleável pelo seu benefício. A questão central é essa. Se o seu caráter é maleável ou não com o que você pensa. Então, se você sempre age com coisas que você vai lhe fazer bem, né? Vai lhe trazer um benefício, mesmo aquela coisa sendo errada, então se você faz isso com uma coisa simples, provavelmente você vai fazer com uma coisa mais complexa. É isso que eu quero que vocês pensem. Pois é. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, né? Vocês estão crescendo, né? Estão evoluindo, vocês estão no começo da vida de vocês, tá certo? Então, as decisões que vocês tomam hoje, vocês estão em construção do caráter de vocês, né? Vocês são adolescentes, estão vivenciando a época mais difícil, talvez mais difícil da vida de vocês, né? Agora. Vocês estão construindo o caráter, vocês estão construindo o modo de ser. Então, é importante que vocês pensem sobre isso, né? Pensem em que ser humano vocês querem ser, né? Em que tipo de pessoa vocês querem ser. Uma pessoa que sempre age, né? Para aquelas pessoas que sempre agem de forma ética, né? De caráter, elas sempre vão ser pautadas, né? Para uma conduta que realmente é correta, né? Certa. E não em algo que vai lhe trazer um benefício, né? Para aquelas pessoas que agem por ética, elas sempre vão agir pelo que é certo, mesmo que aquilo que seja certo não vai lhe gerar um determinado benefício, né? É isso que eu quero, né, dizer. Pois é. Aí vamos aqui. Exatamente, né, Paulo? Muitas pessoas, né, compram um certificado, né? Tiram uma determinada nota, né? E aí muita gente acaba morrendo por conta, né, dessas mentiras. Então gera, sim, um grande prejuízo depois. Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir, né? Será que é correto tomar certa atitude? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Não sempre vão existir essas questões, né? Então, eu pergunto a vocês, mentir é certo ou errado? É correto ou errado mentir? Vamos lá para a primeira questão. É certo ou errado mentir? O que vocês acham? Mentir. No fato, eu tô mentir, é uma coisa certa ou errada? Não existe meio termo. É certo ou errado mentir? É mais ou menos errado? Não existe mais ou menos. Ou é certo ou errado. Mentir. Quando você mente, você está fazendo uma coisa certa ou você está fazendo uma coisa errada? Quando você mente. Não existe certo ou errado. Não existe meio termo. Ou é certo ou errado. É errado mentir. E aí, se é errado mentir,
Existem situações em que dizer ou não, existem determinadas situações em que eu posso escolher dizer ou não a verdade. Existem situações em que dizer a mentira é melhor do que dizer a verdade. Quando você relativiza essas questões, né, você está pondo em xeque o caráter, né? E é lógico que existem as mentirinhas do bem, né? Existem mentirinhas do bem. Mas quando a gente relativiza isso, né, a gente põe em xeque o nosso caráter, né? E aí isso cai, sempre a gente está enfrentando essas situações cotidianas, né? Sempre a gente sabe distinguir o certo e o errado. Sempre a gente tem esses caminhos, né? Sempre a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas o que vai depender muito é como você age dentro desse certo e desse errado. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? O que vocês acham? Os soldados que, vamos dizer que o Brasil entre hoje com a guerra contra os Estados Unidos, né? Vamos morrer tudo em condenado, né? Como Bolsonaro estava uns dias atrás, não sei se vocês viram, né? Estava querendo soltar pólvora contra o Biden, né? Vamos pensar, né? Que o Brasil entra em guerra contra os Estados Unidos. E aí vamos dizer que os soldados, né? Dos brasileiros que matam, né? Eles podem ser condenados moralmente por seus crimes ou eles estão apenas cumprindo ordens? O que vocês acham? Sim, lógico, eles não vão ser condenados legalmente, mas eu estou falando aqui moralmente. O que vocês acham? Moralmente falando. Não estou falando legalmente, estou falando moralmente. O que vocês acham? Eles estão matando pessoas, né? A gente sempre foi pensado, sempre nos ensinaram que matar é errado, né? A lei nos proíbe de matar outras pessoas. Mas por que matar em guerra é legalmente aceito? Se eu não posso matar uma pessoa, então se eu estou matando numa guerra, isso é legal. E já pararam para pensar? Por que existe esse conflito, né? Não, eu estou falando em relação tanto à consciência deles, como também na sociedade, né? Estou falando de uma forma geral, mas também intrínseca em cada indivíduo. É falta de opção, é matar ou morrer. Então, é um problema moral e ético, porque pensa assim, nós somos ensinados, desde pequenos, que matar é errado. Se eu mato outra pessoa, eu vou ter que pagar, né? Eu vou ter que pagar com aquilo. Antigamente, né, existia a lei de Italião, né? Que era olho por olho, dente por dente. Então, se eu matasse uma pessoa, provavelmente eu seria, né? Teria como pena capital a morte, né? Então, se você tirava a vida de alguém, você ia também perder a vida. Hoje, no mundo moderno, se você matar uma pessoa, você vai cumprir uma pena por aquilo, né? De acordo com as qualificantes, né? Vai depender se o crime ele foi feito de uma forma culposa ou dolosa. Vocês sabem a diferença, né? De crime culposo para crime doloso, né? Crime culposo é aquele em que você não tem intenção de realizar, e o crime doloso é aquele que você age com intenção. Então, quando você, por exemplo, mata uma pessoa porque você está se defendendo, no caso aí que o Gustavo colocou, você estava ou você matava ou você morria,
foi um crime culposo. Foi um crime que você não agiu com intenção, né? Você matou porque, ou se você era a sua vida que estava em jogo. Então, ou você matava ou você morria. Então, nesse caso, você foi um crime culposo. Você não agiu com intenção. Mas quando você mata com intenção, você realmente tinha intenção de matar, e aí tem as qualificantes, se aquela intenção ela foi planejada anteriormente, ou seja, foi crime premeditado, né? Aí tem as qualificantes, se você não deu chance daquela pessoa se defender, né? Se você, além disso, você oculta aquele caso, então tem as qualificantes, né? Aí vocês tendo aula de direito penal comigo? Então, tem as qualificantes, né, do dolo. Então, você agiu com dolo. Mas, em ambas as partes, você matou. Você, né, tanto faz ser culposo como doloso. Você agiu com crime, né? Você matou uma pessoa, você cometeu um crime. No caso dos soldados, eles estão cumprindo uma ordem. Certo, estão cumprindo uma ordem, mas eles estão matando. Eles estão tirando vidas. Então, por que eu vou para uma guerra sabendo que eu vou matar, né? Sabendo que eu vou ferir, né? Por isso que as pessoas, né, os militares, quando eles entram, é meio que feito uma lavagem cerebral neles, né? Eles são meio que feitos para executar ordens, né? Ele meio que tira toda essa criticidade, né? Toda essa filosofia por trás, né? Os militares, eles meio que eles são treinados para não pensar, né? Os militares, os soldados, eles são treinados para não pensar, só para agir. São meras marionetes dos comandantes, né? Você não questiona ordens, você cumpre uma ordem, tá certo? Então, não cabe questionamento. Eles estão ali só para executar ordens. Não cabe pensar ou escolher. Tem que executar, tem que cumprir uma ordem. Todo o treinamento deles é pautado nisso, em exercer tal ordem, né? Você não escolhe, você tem que fazer. Todo o treinamento deles é pautado nisso. Então vamos lá. Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos, né, que aparecem nas relações reais, né, efetivas entre os indivíduos. Aí, o que são esses valores, né? Valores são juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom ou é mal, ou do que é bem ou o que é mal, né? Então, são princípios que fundamentam a nossa consciência humana. Então, essa prática do bem e da justiça, ela envolve respeito às leis, né, da cidade, da polis, e a intenção individual de cada sujeito. Então, as características dos valores, né, eles estão presentes em todas as religiões e filosofias, em nossos pensamentos, né, nas coisas que dizemos, né, que escrevemos, que fazemos. Eles não têm validade universal, são inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano. Então, os valores, eles são coisas humanas, né? O que são os valores, né? O respeito, a amizade, né? A justiça, né? Todos eles são valores, né? São características, são pensamentos, né? São coisas que têm uma certa validade moral. E para que eles servem? Eles orientam as pessoas no momento de suas escolhas, né? Permitem distinguir os comportamentos desejados e bons dos indesejados e maus, né? E aí, eles são problemas cujas soluções, via de regras, não envolvem apenas a pessoa aos que propõem, né? Mas também a outra
outras pessoas que poderão sofrer as consequências das decisões e ações. Consequências estas, né, que poderão muitas vezes afetar uma comunidade inteira. Então, aqui é quando a gente coloca os valores, né? Então, voltando lá pro lado, né? Lá para aquela questão lá da cola, da prova, né? Pode ser uma questão simples, né? Colar ou não numa prova. É uma questão simples, mas que ela pode mostrar muito mais do caráter de uma pessoa, né? Como eu falei, quando você relativiza uma coisa por ser simples, você relativiza seu caráter. Você está dizendo para mim que seu caráter ele é maleável de acordo com seus interesses. Então, se você acha que está ganhando por fazer aquilo, você sempre vai ter sempre seu caráter vai relativizar em fazer ou não aquela coisa por seu interesse próprio, mesmo que aquilo vá, né, prejudicar ou não outra pessoa, né, ter ou não uma consequência, né? Então, esses problemas, né, são de via de regra, né, não envolve apenas a pessoa, né? Quando a gente propõe valores, quando a gente fala em valores, esses problemas, eles não envolvem só a pessoa, no caso, mas também envolve outras pessoas, consequências com outras pessoas. Então, vamos lá, eu dei lá o exemplo da cola. Tudo bem, colou não está prejudicando só a mim, né? Se eu colar, o prejudicado só vai ser eu. Mas se eu digo, né, se o professor diz, se eu pegar a cola, eu vou prejudicar, o professor vai prejudicar tanto quem colou, como também quem passou a pesca. Então, nesse caso, no caso, se você colar, se você for pego, logicamente, você não vai estar prejudicando só a você. Você também prejudicou outra pessoa. Então, nesse problema, a gente também colocou valores, né, em xeque. Valores como amizade, respeito, né, confiança. Você colocou valores em xeque por essa atitude. Principalmente a confiança e o respeito. Porque se você foi pego, né, nessa situação, você perdeu a confiança tanto do professor, como também perdeu a confiança do seu amigo, que lhe passou a pesca, porque ele não vai passar outra vez, pode ter certeza. Ou se ele passar, ele vai ser muito trouxa, né? Vai assumir novamente aquele risco de ser pego novamente, né? Então, veja como são valores, são questões morais e que, na medida que a gente perde, que a gente vai perdendo os nossos valores, nós vamos perdendo a nossa própria essência. Né? Quando a gente perde esses valores que estão intrinsecamente ligados a nós estamos perdendo a nossa própria essência. E vejam como é difícil ganhar esses valores. A gente passa a vida toda, pessoal, para gerar confiança em outra pessoa. E apenas pequenos momentos para perder essa confiança. Vejam como é importante, né? São valores. Quando você se coloca numa situação em que gera esse conflito, vejam que valores você está perdendo por fazer tal coisa. Então, a moral, ela tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade da cultura, história e natureza humana. É algo adquirido como herança e preservado pela comunidade. E aí, novamente, a diferença entre ética e moral, se ainda não ficou compreendido. A ética é princípio, a moral é conduta. A ética é permanente, a moral é temporal. A ética é universal, a moral é cultura. A ética é regra, a moral é conduta da regra. A ética é teoria e a moral é prática. Então, vejam que ambas, né, estão intrinsecamente ligadas
mas tem uma diferença muito grande entre as duas. Aspectos filosóficos sobre a ética, né? A ética, né? Isso é coisa de filósofo, né? A gente pensa, a ética, isso é coisa de filósofo, mas não. A ética está ligada a tudo, tá na política, né? Em como os políticos agem, né? Se eles agem ou não, né? Entra muito aqui a corrupção, né? Na nossa cultura, né? Na ciência, né? Então, por exemplo, questões que estão levantadas, né, agora. É correto utilizar embriões humanos para você meio que descobrir a cura para outras doenças? Aí alguns de vocês podem me dizer, é correto, porque se a gente descobrir essas doenças, a cura dessas doenças, a gente vai estar salvando vidas. Tá, você vai estar salvando vidas, mas ao mesmo tempo você vai estar matando vidas, porque embriões são vidas humanas. Então, como é que você salva vidas se você está matando vidas? Não é uma questão meio que incongruente, lógica? Mas vida só é aquela que nasce, né? É só aquela que, quando é gerada dentro de um útero feminino, né? E aí nasce. Sim, mas esse embrião, ele não poderia ser inseminado em uma mulher? Então, à medida que você usa aquele embrião, você está matando uma pessoa. E aí? O que é certo e o que é errado? E essas condutas? O que é certo e o que é errado? Então, isso está ligado em muitas coisas. Na arte, por exemplo, quando a gente coloca, por exemplo, num filme, e aí a gente coloca isso, isso, se vocês forem observar, principalmente nos filmes antigos, tinha muitas pessoas fumando, né? Fumando e colocando aquilo como uma coisa legal. E aí muitas pessoas são influenciadas pelo cinema, né? Ou pelo cigarro, ou então pela moda, né? Vamos usar tal roupa que aquilo é legal, vamos comprar tal coisa que aquilo é legal, tá na moda, né? Tá na arte. E será se realmente aquela coisa vai fazer bem? No caso do cigarro, faz mal à saúde, mas muitas pessoas foram influenciadas, né? Pelo cinema, né? Por obras, né? E no caso da moda também. Será se aquilo é bom para determinadas pessoas? Na indústria, né? Falando de indústria. A indústria está produzindo aí várias coisas, né? Todo ano surge um novo celular com novas funções, né? Todo ano. Agora tem uma câmera que tem não sei o quê, que tem flash, que vê isso, né? Que tem tal sensor. Tá, mas será que realmente eu preciso ter essa nova câmera e ter essa nova função? Será que realmente eu preciso disso? Então, são essas questões, né? Então, a diferença entre ética e moral, né? A atitude antiética. Em qualquer parte ou religião do mundo, não muda com as diferenças e crenças, né? Valores, costumes, cultura e religião, né? Então, a moral e a ética, né? A diferença. A moral precisa ser imposta, né? É externa ao indivíduo. A ética, ela é aprendida, expressa a partir do interior de cada indivíduo, né? A ética não é estanque, ela está sempre em evolução. Um dia a escravidão foi considerada normal, né? Já pensaram nisso, né? Hoje é impensável, né? Você obrigar uma pessoa, né, a fazer coisas, né? Por utilizar uma pessoa como mercadoria, né? Um dia a escravidão foi considerada normal, né? Então, tanto a ética como a moral consideravam isso como certo, né? Então, nós sempre estamos em evolução, seja a nossa moral ou seja a nossa ética, sempre a gente está em evolução. Então, a pessoa não nasce com a ética, né? Sua estruturação ela vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento, né? A humanização, a socialização, né, ela constrói a ética individual, né? Então,
vocês estão construindo, né? Então, à medida que vocês vão refletindo sobre as suas práticas, né, sobre o seu modo de ser e de agir com as outras pessoas, vocês vão construindo a sua conduta ética. Então, mesmo que você tenha já feito determinadas coisas, quando você repensa e para realmente para pensar e critica aquela determinada situação e você passa, a partir de então, ter um pensamento diferente, você pensou, né, em estar construindo uma nova ética. Então, nós estamos em profundo, né, desenvolvimento. Então, a ética exige uma percepção, né, de conflitos da vida psíquica, né, e sempre vai, né, ter essa distinção, né, entre razão e emoção. Então, ser ético, né, significa a capacidade da percepção de conflitos, né, entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa, né, sempre vai ter esses conflitos. Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, né, posicionando-se uma parte deste percurso que se considere mais adequada. E por esse motivo, muitos autores consideram que os problemas éticos, como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da cabeça do indivíduo, fruto de conceitos e ideias sociais internalizadas, né, e processadas ao longo da vida. E tudo isso vai se fundamentar em 3 pré-requisitos: consciência, autonomia e coerência. Estou passando mais rápido por conta do tempo, tá certo? A ética, ela tem seu princípio fundamental, né, na alteridade, né, na capacidade. Pessoal, vai acabar o tempo, vocês entram novamente, só para a gente finalizar. Então, só para concluir, a ética, ela tem seu princípio fundamental a alteridade, ou seja, a constante mudança, né? A gente sempre vai ter essa oportunidade de mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas condutas, sempre de acordo, né, pautado com as regras, né, com os princípios, né, o que está posto e considerado como sendo realmente correto. E aí, só para finalizar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês a apostila, que eu quero que vocês deem uma lida. Depois, né, fica como exercício dessa semana, dessa disciplina, vocês lerem essa apostila. Então, é um texto um pouquinho pequeno, mas aí, vocês estão vendo aí, fica como exercício para vocês derem uma lida. Tá certo? Ele vai tratar sobre conceito de ética, então é um texto, né, que os slides é muito resumido, né, então é bom que vocês tenham esse pauta por um texto escrito. Eu acho interessante essa apostila porque ela é voltada mais para a nossa área em si, da área de finanças. Então ela é meio que um texto contextualizado com a nossa profissão mesmo, né, de financeiro. Então, vocês vão dar uma lida, né, no texto, ele fala sobre ações da ética, ele traz muitos outros, né, a ética na empresa, né, então, são questões que eu ia falar, né, na próxima aula, mas aí como não vai ter próxima aula, né, então, eu quero que vocês deem uma lida, né, vai ficar como uma atividade ler esse texto, tá certo?